Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Professor Euler aí, ó, professor de matemática, né? Com vídeo aula, novamente mais um vídeo aula aí para você. E dessa vez vamos dar continuidade no nosso assunto sobre equação, né? Função, na verdade, função de primeiro grau, que é a função afim. Vamos dar continuidade hoje porque no vídeo anterior que vocês assistiram, tivemos lá a introdução sobre o que é uma função, né? E dessa vez estudamos sobre a função afim. Bom, para você se situar na atividade aí, no nosso estudo, nós estamos trabalhando o livro de vocês e trabalhamos aí, ó, a função afim na página 35, trabalhamos também o conceito de função linear, né? E hoje vamos falar da representação gráfica, tanto da função afim, né, que é a função de primeiro grau, quanto a função quadrática, né, que é a função de segundo grau. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho desse assunto, a gente precisa ficar atento a alguns detalhes, tá bom? Bem importante aí, e o professor vai estar aqui citando alguns detalhes importantes que você precisa estar atento, né, para você poder ter um bom desenvolvimento na sua atividade, tá bom? Educacional. Então, olha só, nós temos aí, ó, a função de primeiro grau, né, que é a função afim, e a gente vai fazer um estudo nela, tá bom? Através de uma representação gráfica, ok? Acredito eu que vou ter a oportunidade de mostrar para vocês isso através de um programa, né, matemático chamado GeoGebra, para você ver como é que fica a representação gráfica através do sistema, né, operacional, no caso do aplicativo, né, do hardware. Então nós temos aí, ó, a função de primeiro grau. Então a série de vocês é nono ano, né? A página que nós vamos trabalhar hoje está baseada na página 40, tá bom? Então na página 40 do livro de vocês em diante. Então matemática, operações aí que nós vamos fazer hoje, a gente vai trabalhar o conceito de representação gráfica, tá bom? Primeiro momento, eu vou trabalhar a representação gráfica da função afim, que é a função de primeiro grau. E segundo momento, eu vou trabalhar a função quadrática, tá bom? Então não esqueçam que função afim e função quadrática são a junção, na verdade, né, da função de primeiro grau com a função do segundo grau. Bom, o que eu preciso saber, professor, em relação à função afim, que é o primeiro caso que vamos estudar? Pessoal, você precisa saber que para representar graficamente uma função afim, a representação dela geométrica é uma reta, tá bom? Então acredito que já falei isso aí, mas vou repetir novamente. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, tá bom? Então, essa reta, ela pode ser sentido crescente ou decrescente, tá bom? Então, a reta, ela vai ser crescente ou decrescente. Como é que eu vou identificar, professor, uma reta? E como é que eu vou fazer isso transcrito num plano cartesiano? Lembrando que esse aqui é um esboço de plano cartesiano, certo? E nós temos aqui, ó, o eixo de x, né? Onde temos todos os valores de x, e aqui nós temos o eixo de y. Bom, esses dois eixos na matemática, nós temos um nome preciso deles, tá bom? Eixo das abscissas, que é o eixo de x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo de y, ok? Então, vamos nomear ele aqui, ó, são números, aqui nós temos, observe que aqui é números inteiros, tá bom? E aqui também é números inteiros, então a junção de números reais. Então temos aqui, ó, o 1, depois do 1 nós temos o 2, e o 3 positivo, o 4 positivo e assim sucessivamente, né? Aqui vamos colocar o 5 aqui, porque vamos precisar do 5. 5. Como você sabe, para cá é infinito, né? Temos 6, 7, 8, 9, vai embora, infinito. Para o lado esquerdo, lembrando que aqui nós temos 0, né? A origem aqui é 0, tá bom? O ponto central aqui de encontro é 0. E para esse lado aqui, lado esquerdo, nós temos outros números. Que números são, professor? São negativos. Então nós temos o menos 1, né? O menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, tá bom? Então os números positivos ficam para o meu lado direito e os negativos para o meu lado esquerdo da reta, no sentido aí do eixo de x, tá bom? No eixo de y temos as mesmas informações, porém já essa informação ela vai ficar no seguinte sentido, ó. No eixo para cima, eu tenho os positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora, né? Foi infinito.
E para baixo eu tenho negativos, né? Nesse caso aqui é menos 1, menos 2, estender mais a reta aqui, ó, menos 3 e assim sucessivamente, tá bom? Então, já aprendi que aqui é o meu plano cartesiano. Nós temos aqui, ó, 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A volta completa é 360 graus, correto? E nesses quadrantes aqui está os números positivos, ó, positivo e negativo, negativo e negativo e negativo e positivo, tá bom? Lembrando que para eu fazer a descrição aqui e construir um gráfico, eu preciso seguir uma ordem. Qual é essa ordem? Essa ordem, ela chama-se... nós temos aqui, na verdade, uma ordem que ela chama-se ordem, né, de pontos de referência. E o que isso quer dizer, professor? Que quando você for organizar a função, você precisa ter a informação das coordenadas, tá bom? As coordenadas, elas vão te levar aqui nesse local e você vai encontrar o ponto que você precisa saber sobre a questão. E essas coordenadas, elas sempre vão viver em par ordenado, tá bom? Par ordenado, ou seja, dois números x e y. Sempre tem que ser x e y, pessoal. Não pode mudar a ordem. Ah, primeiro y, depois x. Não, são raízes. Então, para validar aqui essa informação, você precisa primeiro o valor de x e depois o valor de y, tá bom? Que nós chamamos de par ordenado. Por exemplo, você quer ir em algum local, na casa de um colega, por exemplo, se ele te der uma informação, você tem que saber aonde é essa informação que ele lhe deu. Por exemplo, ele fala bem assim, vem aqui na minha casa, é na frente de uma escola. Se for contar aqui na cidade, você observa que tem N número de escolas, né? Você não vai saber onde é a casa dele. Mas se ele falar bem assim, tu vem aqui na minha casa, na rua, por exemplo, tal, em frente de uma escola, número 36. Aí ele te deu uma informação precisa. Você vai pegar, colocar num programa aí, um sistema, né? Fazer aí um aplicativo e colocar no aplicativo e assim vai te levar nesse ponto de referência. Mas se ele dizer somente o nome de uma escola, você não vai saber que tem escola com nome parecido, tá bom? Então por isso que você precisa de uma identificação exata, ou seja, um par ordenado, uma ordem, aonde primeiro vem o valor de x e depois vem o valor de y, tá bom? Primeiro nos eixos das abscissas e depois nos eixos das coordenadas, tá bom? Bom, outra coisa que você precisa saber, né? O valor de x para que y é igual a zero, ou seja, é denominado zero da função. O que é um zero da função, professor? Zero da função é as raízes da função. É aquele valor que você vai encontrar quando y for igual a zero, tá bom? Quando y for igual a zero, o x vai dar outro valor, tá bom? Outra coisa, né, que você precisa saber, né? Quando que a função ela é crescente? Quando o valor de x aumenta, de y aumenta. Quando o valor de y aumenta, o valor de x aumenta. Isso é função crescente. Quando ela é decrescente? Quando o valor de x aumenta e o y diminui. Vou te dar um exemplo que acredito que você vai se lembrar de regra de 3 simples, tá bom? Por exemplo, dois funcionários estão construindo uma casa, certo? Dois funcionários construindo uma casa. Eles levam 10 dias, por exemplo, para construir uma casa, que não é isso, né? 10 dias construir uma casa. Se eu aumentar o número de funcionários para 5, será que o número de dias vai aumentar ou vai diminuir? Bom, se eles trabalharem com a mesma quantidade ali de força e tudo mais, né? Com o mesmo pique, eles vão conseguir em menos tempo. Então, o que aconteceu? Eu aumentei o número de funcionários. O que aconteceu com o número de dias? Ele diminuiu, certo? Com certeza, se aumenta o número de funcionários, a quantidade de dias vai diminuir. Então, essa função ela é decrescente. E uma função crescente, professor? Dê um exemplo aí, ó. A função crescente é assim, ó. Por exemplo, você está correndo e aí você está correndo lá uma quantidade de tempo, por exemplo, de 2 horas, né? 2 horas correndo ali. Se você aumentar a quantidade de tempo que você vai fazer, você vai... vou pegar um exemplo melhor, senão aí você não vai entender, né? O exemplo melhor, olha só. Se você vende aí, por exemplo, abre uma lanchonete, você vende aí salgados, por exemplo. Se você aumentar a quantidade de salgado e aumentar o número de vendas, vai crescer a quantidade de salgados e vai crescer a quantidade de vendas. Ou seja, aumenta o número de salgado
e aumenta a quantidade de venda. Isso é uma função crescente, tá bom? O valor de X aumenta e o valor de Y também aumenta, tá bom? Ou seja, se você vai vende 10 salgados, dá 20 reais. Mas se você vender 30 salgados, vai aumentar o número de salgados que você vai vender, né? Por exemplo. Bom, então vamos lá para a nossa aplicação, né? Que essa aí, infelizmente, não tem onde fugir. A gente vai aplicar diretamente. Então você vai pegar aí, ó, seu livro e abrir na página 41. A página 41 tem um exercício numa tabela que a gente vai resolver junto com você, tá bom? Então olha só. Na tabela a seguir, foram atribuídos alguns valores para a variável x, determine os respectivos valores de y, tá bom? Então nós temos aí, ó, x é x, né, de um lado, e outro lado y é igual a 3x mais 1. Então nós temos aqui, ó, x, e do outro lado temos y é igual a 3x mais 1. Observe esse exemplo, que dentro dele aqui eu já vou estar explicando o que eu acabei de falar, né, sobre pau ordenado. Pessoal, quando você for resolver uma função afim e quer representar no gráfico, eu te ensino uma coisa, ó. Divide o que você vai fazer em três partes, ó. Digamos que seja duas, né? Mas pelo menos você tem essa visão aqui, ó. Deixa esse espaço em branco e esse espaço aqui você vai colocar os pares ordenados. O que é isso, professor? O valor de x e o valor de y, para poder você aplicar aqui no seu gráfico. Vamos lá com calma, olha só. Ele deu aí, ó, quando x for igual a menos 1. Então, o que você vai fazer aqui na função? Você vai substituir no valor de x igual a menos 1. Então, é 3 vezes menos 1 mais 1. Quanto é 3 vezes menos 1? É menos 3. Menos 3 mais 1 deu igual a menos 2. Então, olha só, eu já fiz a conta aqui direto, tá bom? Você já sabe fazer isso. Então, quando x for igual a menos 1, vem para cá. Ó. Quando x for menos 1, qual vai ser o valor de y? Menos 2. Tudo bem? Olha só, o que eu fiz? Eu substituí no valor de x aqui, ó, na função y. Então, onde tem x, eu coloquei menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Tá aqui, ó. X é igual a menos 1, y é igual a menos 2. Vamos marcar esse pontinho aqui, ó, aqui no gráfico, para você ver. Só para você ver como é que vai ficar, tá bom? Então, o x é menos 1. Onde está o menos 1 em x? Está aqui, ó, nos eixos das abscissas. Então, está bem aqui o menos 1. Ó. Vamos marcar esse pontinho aqui. Aonde está o y? Em menos 2. Aonde tem menos 2 em y? Está bem aqui, ó. Vamos marcar esse pontinho aqui. Correto? Menos 2 em x, menos 2 em y. E agora, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos traçar aqui os pontilhados até chegar aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto menos 1 e menos 2. É o ponto de encontro dos dois, tá bom? Então tá bem aqui. Deixa ele ali. Agora, quando x for igual a 0, ó, o que você vai fazer? Você vai substituir no lugar de x, 0. Então, 3 vezes 0 mais 1. E quanto é 3 vezes 0? É 0. 0 mais 1 é 1. Então, agora, olha só. Quando x for igual a 0, y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Mas, professor, aonde é que eu posso encontrar o 0 aqui, se eu não escrever o 0? Pessoal, o 0 é um ponto de encontro do x e do y, né? E aqui o 0, né? A origem. Então, o 0 em x está aqui. Eu vou marcar esse pontinho aqui. Está aqui ele. Em x está aqui. Agora em y. Y é 1. Então, 1 está bem aqui. Então, vou ligar esse pontinho aqui. Pronto. Esse aí é o ponto 0 e 1. Tá bom? 0 em... Lembra que é 0 em x e 1 em y. Tá bom? 1 é positivo de y. Agora, quando x for igual a 1. Quando x for igual a 1, olha só quanto que vai ser y. 3 vezes 1 mais 1. Quanto é 3 vezes 1? 4. 4 mais 1, 5. Então, olha só. Quando x for igual a 1, y vai ser igual a quanto? 5. Então, quando x for igual a 1, vamos lá identificar o 1. Está aqui o 1, ó. Y vai ser igual a quanto? 5. Então, está aqui em cima. E aí a gente vai ligar esses pontinhos aqui, ó. Pronto, marquei o ponto 1 e 5, tá bom? Está lá em cima. E agora nós temos a última informação, né? Quando x for igual a 2. Quando x for igual a 2, quanto que vai ser o y?
é 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Então, quando x for igual a 2, y vai ser igual a 7. Nesse caso aqui não dá para a gente fazer porque eu não quero aumentar mais o gráfico, né? Mas x, quando for 2, olha onde o x vai estar, bem aqui, ó. Y vai estar aqui em cima. Digamos, vamos fazer um esboço aqui, né? Digamos que o x está aqui, né? Ele está aqui mesmo. Vamos fazer isso aqui reto. E o y, ele está aqui em cima. Digamos que esteja bem aqui, ó. E agora, professor? Bom, agora a gente vai traçar a nossa reta, tá bom? A nossa reta, ela passa aqui, ó, 0 e 1, ela passa no ponto 1, tá bom? Lembrando que ela vai cruzar esses pontos aqui de intersecção, tá bom, gente? Ela vai cruzar esses pontos aqui, ó. Então, vamos lá fazer o nosso cruzamento, ó. Ela vem aqui, é uma reta, opa. Vamos tentar fazer o máximo para ela ficar bem certa, tá bom? Começar daqui para lá. Ela vai ligar aqui. Vai ligar aqui e pronto. Então, tá aqui, ó. No livro de vocês vão ser, claro que vocês vão ter uma régua aí, né? Vocês vão ligar esses pontos, ó. O ponto menos 1 e menos 2, tá aqui o ponto de encontro deles. O ponto 0 e 1, o ponto 1 e 5 e o ponto 2 e 7, que aproximadamente está aqui em cima, mais ou menos, tá bom? É o ponto 2 e 7. Aonde tem x e y, tá bom? Então você vai fazer isso nesse exercício aí da página de número 41. Essa aqui, ó, é a letra B. Só lembrando que isso aqui já é a resposta da letra B, tá bom? Que você tem aí. Bom, passando para a página de número 42, nós temos aí, ó, ainda de acordo com o exemplo anterior, qual é o zero da função? Y é igual a 3x mais 1. O que é zero da função? Eu falei agora há pouco, pessoal, que o zero da função, essa aqui é a letra A e B, né? Essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B. Agora nós temos o item 1, né? Nós temos aí, ó, o primeiro pontinho, lá em cima. Ainda de acordo com o exemplo anterior, qual é o zero da função? Ele quer saber o que é zero. Então você vai fazer o seguinte, isso aqui, ó. Quando a questão pedir o zero da função afim, você vai fazer aqui, ó. Você vai igualar no lugar de y, zero. Então, 0 é igual a 3x mais 1. Isso vai dar o quê? 1 menos 1 é igual a 3x, correto? Você concorda comigo que 1 passou para o lado aqui, ó, negativo? Então, menos 1 sobre 3 é igual a x. Ou seja, qual é o zero da minha função? É menos 1/3. Ou seja, o valor de x é menos 1/3. E o que é esse zero da minha função, professor? Explicando aí o que é zero da função, é aonde o gráfico toca o eixo de x. Então ele passou bem aqui, ó. O eixo de x tocou em 1/3, menos 1/3, ó. Tá bem aqui, ó. É esse ponto aqui que é o zero da minha função, ó, menos 1/3, tá bom? Então não esqueça que o zero da função, ele é o ponto aonde toca o eixo de x, tá bom? O eixo de x. Então bem aqui tá o menos 1/3. Tranquilo? Beleza. Seguindo aí a mesma página, tá? 42, temos aí o item 1 e o item 2, tá bom? O item 1 e o item 2. Duas figuras, né? Y é igual a x mais 2 e y é igual a 3x menos 1. Vou apagar aqui nossa questão, que eu acho que você já copiou agora, e nós vamos fazer a resolução dessa questão aí que você tem, tá bom? Não vou apagar meu gráfico, porque dá muito trabalho para desenhar aqui, tá bom? Eu vou apagar somente as informações aqui, tá? Apagar isso aqui. Vamos lá apagar com bastante carinho aqui para não apagar totalmente o nosso gráfico, tá bom? Porque eu medi isso aqui na régua, gente, aí fica muito difícil eu fazer novamente agora, vai roubar muito tempo de você se for fazer novamente um gráfico desse aqui no quadro, né? Geralmente a gente trabalha com gráfico já ou numa folha de papel quadriculado, né? Que lá é muito mais fácil de trabalhar, ou milimetrado, ou no programa PolyPro, ou no GeoGebra, né? Que é um programa matemático para trabalhar esse sistema aqui. Muito bem, já mais ou menos deixei limpo a nossa área. Vamos lá. Agora responda os itens a seguir. Questão número 42, desculpem, página 42, né? Qual é o sinal do coeficiente A em cada função? Ele quer saber do coeficiente A
Nós já aprendemos que o coeficiente A é o termo que acompanha o valor de x, né? E o B seria o que? Termo independente, correto? Então, o A na primeira função, y é igual a x mais 2. Vamos copiar ela aqui para a gente fazer o nosso estudo, tá bom? Copiar ela bem aqui, ó. X mais 2. Então, y é igual a x mais 2. E a outra, y é igual a 3x menos 1. Vamos analisar ela aqui, para a gente responder o nosso exercício. Quem é o valor aqui A? Ele é positivo? Quem é o valor B aqui? É o 3. Então, o que a questão pergunta? Qual é o sinal do coeficiente A em cada função? É o sinal positivo. Então, nós temos aí, ó, só quer saber do sinal? É o sinal positivo, tá bom? Não é negativo, porque não tem nem negativo aqui nem aqui. No A, tá bom? Segunda pergunta. Qual é o ponto de intersecção das funções do eixo y em cada caso? Outra pergunta na mesma, né? Qual é a sua relação com o coeficiente B? Então, pessoal, o coeficiente aí, ó, o ponto de intersecção da função com o eixo y em cada caso, nós temos aí uma informação importante para você. Ele quer saber, ó, qual é o zero da função, né? Quando x for zero, aonde vai tocar y? É isso que ele quer saber. Então, quando x for zero, ó, quando x for zero, no primeiro caso, aqui x for zero, onde y vai tocar? No 2. Então, nessa função aqui é 0 e 2, né? Quando x for zero, ó, y vai tocar no 2, só vai sobrar o 2. E, na segunda, quando x for zero, 3 vezes 0 é 0. Então, o x vai ser 0, o y vai tocar em quanto? Em menos 1. Então, respondendo aí, ó, a pergunta é: qual é o ponto de intersecção da função com o eixo y em cada caso? X, y, em cada caso, tá bom? A segunda pergunta: qual é a sua relação com o coeficiente B? Bom, ele quer saber a relação com o coeficiente B, ó. O que quer dizer isso, professor? Essa relação é, olha só, a ordenada do ponto de intersecção com o eixo y é igual ao coeficiente B. É verdade, olha só, esse coeficiente aqui, ó, 2 e menos 1, ele não é igual aqui, ó, o valor de y, então nós podemos afirmar que eles são iguais, tá bom? Eles são iguais, ok? E a relação é essa, eles são iguais, tá bom? Esse valor, ele é igual em relação aos dois aqui, tá bom? Que é em valor de y. Bom, outro tópico. Qual é o zero de cada função? Pessoal, o zero da função é igualar o y é igual a zero, correto? Então, x mais 2 vai ser... A primeira, vamos pegar aqui, ó. X mais 2 igual a zero. E x vai ser igual a menos 2, esse é o primeiro zero da função. Da segunda vai ser 3x menos 1. É só igualar a zero, gente. Igual a zero. Então, 3x é igual a 1. X é igual a 1/3. Então, quais são os zeros da função? Menos 2 dessa função aqui e 1/3 dessa outra função aqui. Tá bom? Esses são os zeros da função. O zero da função é igual a zero à função x. Tá bom? Vamos lá. Se substituirmos valores de cada vez maiores que x, o que acontecerá com o valor de y? Pessoal, observando aí a tabela, o que está acontecendo em relação ao número de x? Por exemplo, olha só. Se o x for 1 mais 2, 3. Então, o valor de y está acontecendo o quê? O valor de x, ele aumenta, né? A cada vez mais. Então, o tópico aqui para a gente responder, ele aumenta cada vez mais, tá bom? Então, ele aumenta. Como assim, professor? Olha só. X igual a 1. Se o x for igual a 1, olha só. 1 mais 2, 3. Então, y já vai ser 3. Então, está aumentando. Se eu colocar aqui, ó, 2. 3 vezes 2, se o x for 2, ó. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Então, x vai ser 2, y vai ser 5. Está aumentando cada vez mais. Então, aumenta cada vez mais, tá bom? Cada vez mais. Essa aí é o item de número 4, né? Bom, aí nós passamos a 42, vamos para 43. Agora responda os itens a seguir. Nós temos a resposta do item 2 é lá do outro lado, tá bom, gente?
Vamos lá, vamos já apagar isso aqui. Agora vamos mudar as funções, tá bom? Apagando aí porque a gente vai mudar as funções. Vamos lá, fazendo a mudança aí na função. Essa aqui vai apagar, essa vai apagar. É a função número 2 agora, vamos lá. A função número 2 está na página 42, tá bom? Lá embaixo. É igual a menos x mais 2. E a outra é menos 3x menos 1, correto? Muito bem. Vamos fazer um estudo em relação a essas duas funções. Agora responder, vamos lá. Qual é o sinal do coeficiente A em cada função? Ele quer saber aqui, ó, o A. Ele é o quê? É negativo. Então, o sinal aqui, ó, ele é negativo em relação ao coeficiente A, tá bom? Segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual é o ponto de intersecção com o eixo Y de cada função? Bom, a mesma coisa que fizemos na primeira, né? É só observar isso aqui, ó. Quando x for igual a 0, né? Então vamos ter os pontos de intersecção. Cadê? Correto. Quando x for igual a 0, o y vai ser igual a quanto? A 2. Quando x for igual a 0, que vai dar 0, né? Y vai dar igual a quanto? A menos 1. Então nós temos 0 e 2 e 0 e menos 1. 0 é o valor de x e 2 é o valor de y. 0 é o valor de x, porque 3 vezes 0 é 0, né? Y vai dar menos 1, tá bom? Agora, qual é a sua relação com o coeficiente B? B. Eles são o quê? Eles são iguais. Então, respondendo aqui, ó, eles são iguais, tá bom? Mesma coisa lá do item anterior. Eles são iguais, tá bom? O ponto, esse aqui, ó, e esse ponto aqui são iguais. Bom, próximo item. Qual é o zero de cada função? Pessoal, o zero da função é igualar isso aqui igual a zero. Então, menos x mais 2 igual a zero. A primeira função, né? Então, vai ficar menos x igual a menos 2. Multiplica por menos 1 isso aqui, vai ficar x igual a 2. Então, o primeiro zero da função, ou seja, a primeira raiz é igual a 2. E a segunda, professor? A segunda, vamos lá, ó. Menos 3x menos 1 igual a 0. Por que eu coloquei o zero para o outro lado, tá bom? Então, menos 3x é igual a 1 positivo. Multiplica por menos 1 isso aqui, vai ficar x é igual a menos 1/3. Então, quais são os zeros das funções aí? 2 e menos 1/3. Esses são os dois zeros da função, tá bom? Próximo item é o item 5. Se substituirmos o valor de cada vez maiores em x, o que acontecerá com os valores de y? Olha só. Quando você substitui no valor de x, olha só. 1 mais 2 é 1. Então, o que está acontecendo? Eles estão diminuindo. Agora era aumentando, certo? Agora estão o quê? Diminuindo, tá bom? Por exemplo, aqui igual a 2, ó. Quando x for igual a 2, 3 vezes 2 negativo vai dar 6. Menos 6. Menos 6 com menos 1 é igual a menos 7. Então, estão diminuindo, tá bom? Então, o próximo item é diminuem. Ok? Diminuem, ficam cada vez menores, tá bom? Muito bem. Agora, essas outras questões aí, ó, que tem na página de vocês vão tentar responder sozinhos, porque a gente precisamos agora falar da próximo item, né? Próximo item aí que vamos estudar hoje é a função quadrática. Gente, o que vai mudar é somente que esse aqui é uma função de primeiro grau e agora vem de segundo grau, tá bom? Você vai entrar no conceito lá da fórmula de Bhaskara, discriminante, tem que usar isso agora, tá bom? Então vamos apagar isso aqui, já atualizamos, né? As outras questões, ó, vou deixar aqui no vídeo já isso aqui, ó. A questão de número da página 45, 46 e 47 vai ficar com vocês para vocês responderem e tirar dúvida comigo, tá bom? Então, vou deixar essas questões aí com vocês, é pouca questão, e vamos trabalhar o conceito aí de função quadrática, tá bom? Bom, a função quadrática é a função de segundo grau, né? E vocês já trabalharam lá a função quadrática, né? Qual é o formato da função quadrática, professor? Essa aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Com a diferente de zero, né? Você já aprendeu isso aqui, direitinho. A é o coeficiente de x ao quadrado,
B é o coeficiente de x e C é o termo independente, tá bom? Bom, já que vocês aprenderam isso aí, nós vamos trabalhar o gráfico, né? Que é o que a gente precisa aprender. Para determinar o gráfico de uma função, eu preciso aprender algumas coisas bem importantes. Vocês lembram? Vou perguntar novamente. Você lembra aí qual é o gráfico de uma função de primeiro grau, da função φ? Qual é o gráfico? É uma reta, correto? Agora, da função quadrática, o nome do gráfico que vai ser feito, né, é uma parábola. Parábola tem que ver com parabólica? Sim. Na antena parabólica? Tem sim. Parábola, gente, é uma curva, tá bom? É uma curva chamada parábola, tá bom? Então, qual é o gráfico da função de primeiro grau? É uma reta. Ela pode ser crescente ou decrescente. Qual é o gráfico de uma função quadrática? É uma parábola, tá bom? E a parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Depende muito de quem? Dos coeficientes, tá bom? Então, dentro de uma função quadrática, você precisa também saber do eixo de simetria, tá bom? O ponto no qual o eixo de simetria toca, né? Faz a intersecção, a parábola se cruza, chama-se vértice, tá bom? Então, quando você tiver aqui, ó, uma parábola e tocar num ponto aqui, em valor de x, esse é o meu vértice, tá bom? Bom, as concavidades vai respeitar as condições. Quais são as condições, professor? A maior que zero, A igual a zero e A menor que zero. A maior que zero vai ter duas raízes, né, reais e distintas. A igual a zero, duas raízes iguais. E A menor que zero, não existe raízes reais, tá bom? Então, essa definição a gente pode aprender já desde a resolução lá de equação de segundo grau. Bom, outra coisa que você precisa aprender aí, ó, zero da função. O que é o zero da função? É igualar a função quadrática igual a zero, né? Deixar o valor de x ou substituir no valor de y igual a zero. Outra coisa importante que você precisa saber é os vértices. Como é que eu determino o vértice, professor? O vértice de uma função é determinado assim, ó. X vértice é menos b sobre 2 vezes o valor de a. E o y vértice, anotem isso aqui, pessoal, é igual a menos delta sobre 4 vezes o valor de a. O que vai mudar essas duas fórmulas aqui? Através delas, você vai descobrir aí, ó, vocês irão descobrir os vértices de onde vai passar, de onde vai tocar, em qual ponto aqui, ó, vai tocar em valor de x essa parábola, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, para a gente tirar tudo que eu falei agora, a gente vai fazer um exercício da página 51. E lá você vai aprender sim o que eu falei tudo agora, tá bom? Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui porque eu não preciso mais agora, você já anotou, né? Com certeza. Então, y é igual a menos b sobre 2 vezes o valor de a, e xv, né? yv é menos delta sobre 4 vezes o valor de a. Acompanhe comigo a página 51. Vou resolver essa atividade, que aí a gente vai fazer só uma e já resolve tudo o que a gente precisa saber. A questão é número 1, né? Nós temos aí uma função y é igual a x elevado ao quadrado menos 4x mais 3. Você lembra lá na equação de segundo grau, na equação quadrática, o que você fazia? O que você fazia aqui? Você separava o valor de A, né, de B e de C. Depois viria quem? Discriminante. Depois quem? Fórmula de Bhaskara. E assim determinava a raiz, correto? Concordam comigo? Bom, aqui não vai ser diferente. Vamos lá fazer o estudo. Letra A, né, da primeira exemplo. Determine os pontos em que a parábola intersecta o eixo X. Ele quer que você determine em que ponto a parábola vai tocar no eixo X, tá bom? Então, olha só. Nós temos aí, ó, que fazer isso aqui, ó. Igualar isso aqui igual a zero. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 4x mais 3 tem que ser igual a zero. A primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Resolvendo isso aqui, vamos ficar o quê? Que delta, né, é igual a b ao quadrado, que nesse caso é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a,
que nesse caso aqui é 1 vezes o valor de C, que é 3. Delta é igual a 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 13, 12. Delta é igual a 4. Bom, se delta é igual a 4, já temos aí uma forma de deduzir alguma informação. Delta é maior que 0? Sim, então nós vamos ter duas raízes reais e distintas, tá bom? Bom, agora nós precisamos aí, ó, fazer a nossa segunda parte, tá bom? A primeira parte aí nós já vamos descobrir, agora vamos descobrir raízes. X é igual a menos B, que é igual a menos 4, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, x é igual a 4 mais ou menos 2, porque raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2. Vamos lá, x1 e x2 aqui, raiz 1 e raiz 2. Vamos lá, raiz 1, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Fazendo direto, tá bom, gente? x2, 4 menos 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, quais são as raízes? 3 e 1. E o que influencia essas raízes aqui, professor? Essa 3 e 1, pessoal, ela vai ser muito importante. Ou seja, ela vai tocar no ponto 1 em x, tá bom? Que é aqui, ó. E ponto 3 em x. Então, essa minha parábola, ela vai passar aqui, ó. Ela vai tocar nesses dois pontos. Qual é o meu vértice, professor? Aonde é que ela vai tocar esse vértice? Onde é o meu vértice? Vamos descobrir daqui a pouco, tá bom? Então, dessa forma, as coordenadas do ponto em que a parábola intersecta o eixo de x são iguais a 0. Temos que os pontos procurados são... Vamos lá para os pontos procurados. Essa mesma letra aí, tá bom? Mesma coisa daquela hora. Quando x for igual a 3, né? Y vai ser 0. Concorda comigo? Quando y for x igual a 3 e y vai ser igual a 0. Quando x for igual a 1, y vai ser também igual a 0. Então aqui nós fizemos aqui, ó, o estudo, né? A pergunta é: determine os pontos em que a parábola intersecta o eixo de x. Então ela vai intersectar aqui, ó, em 3 e 0, 1 e 0. Então 3 e 0, né? 3 e 0, aqui, ó, 3 e 0 e 1 e 0. Então 1 e 0, tá bom? Então esse segmento aqui, ó, aqui e daqui. Então ela vai passar bem aqui. Primeira informação já tem, vai passar aqui. Bom, segundo, letra B. Determine o ponto em que a parábola intersecta, né, o eixo Y. Bom, para fazer isso, vou apagar aqui, ó, tá bom? Eu vou apagar, porque a gente já tem informação aqui em cima. Eu quero saber o seguinte: quando Y for igual a 0, então vamos lá. Quando x for igual a 0, vamos substituir aqui no lugar de x0, tá bom? 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Eu quero descobrir o valor de y, tá bom? Y é 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 0 é 0, mais 3. O que eu acabei de descobrir aqui, ó? Eu acabei de descobrir que o y vai ser igual a 3. Então, a letra B perguntando, ó, determine o ponto em que a parábola vai fazer a intersecção, né, com o eixo Y. Vai ser 0 e 3. Isso aqui é no eixo X, tá bom? Agora vai no eixo Y. Vai ser 0 e 3. Tá bom? 0 vai ser em X, 3 vai ser Y. Isso aqui é no eixo Y. Então no eixo Y, 0 e 3 vai passar onde? 0 está aqui em X, 3 está aqui em Y. Bem aqui. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer uma dedução que ela vai passar aqui, ó. Vai subir. Bom, tá bom. Até aí tranquilo. Letra C. Determine a abscissa do vértice, né? Que é o XV. Lembra lá do XV? Calculando a média aritmética entre as abscissas do ponto que você encontrou no item A. Então, vamos fazer aqui, ó. Essa aqui é a letra A, né? Essa aqui é a letra B. Essa aqui é a letra C. Vamos lá. Resolvendo aqui. Agora ele quer o que? O x vértice, né? Então ele quer o xv. Mas o xv não é igual a menos b sobre 2 vezes o valor de a? E quem é b?
B é menos 4, então menos 4 sobre 2 vezes o valor de A. Quanto vale o A? 1. Então XV é igual, 4 vai ficar positivo dividido por 2. Isso é igual a 2. Aonde vai ser o meu vértice? Em 2, tá bom? Então o X vértice vai ser 2. Então, vou procurar aqui, ó, o 2 positivo em X está aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o meu vértice. Ele vai tocar bem aqui, ó. Pronto. Já tem uma informação a mais. Determine a letra D. Determine, vou só fazer aqui a letra C. Aqui é 2, tá bom? Vou me apagar. A letra C. Ou letra D, determine a ordenada do vértice da parábola substituindo a abscissa da equação y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, ele quer que você determine o y vértice, tá bom? Então, yv é igual. Qual é a expressão que me deu aí? X ao quadrado menos 4x mais 3. Ele quer que você substitua esse valor aqui, ó, tá bom? Então, y vértice é igual 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Y vértice é igual 4 menos 8 mais 3. Y vértice é igual 4 mais 3, 7, 7 menos 8, menos 1. Então, o y vértice vai passar em menos 1. Então, aproximadamente, desculpa aqui, bem aqui, ó. Esse aqui vai ser o ponto de intersecção. X vai ser 2 e y vai ser menos 1. Então, procurando aqui, ó, o encontro 2 e menos 1 está bem aqui. Então, vamos traçar essa parábola. Ela sai aqui no ponto 3, passa no ponto 1, encontra no vértice. Vem aqui novamente, passa no ponto 3 e encontra no vértice. Esse ponto aqui, gente, que acabamos de encontrar bem aqui embaixo, ele chama-se vértice da minha parábola, tá bom? E o 2 que está bem aqui, ó, é o eixo de simetria, ou seja, daqui para cá tem a mesma quantidade de pontos, tá bom? O eixo de simetria está no ponto 2. Tranquilo? Bom, letra E já fizemos aí, ó, nosso esboço, tá bom? Passou lá no ponto 3, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a letra E, tá bom? Essa aqui é a letra E. Já tá no esboço. Letra F. Observe o gráfico que você construiu e responda as questões. Qual é o sinal do coeficiente x ao quadrado na função? Então, qual é o sinal aqui? Ele é negativo ou positivo? Isso aqui é a letra E, ainda está ok, tá bom? Essa aqui é a letra E. Letra F, é positivo ou negativo? É positivo. Então, o sinal do x ao quadrado é positivo. Na mesma letra, né? É o segundo item agora. A parábola que você traçou tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Pessoal, ela tem concavidade voltada para cima, tá bom? Então a resposta é para cima. E quando é para baixo, professor? Para baixo, quando ela é voltada, essa parte aqui, ó, é voltada assim, tá bom? Então ela tem concavidade voltada para cima, tá bom? Pronto. A segunda questão já vou deixar com vocês aí para você tentar, tá bom? Qualquer coisa que você não consiga, eu vou estar sempre ali para te ajudar. Se você acha que essa aula não foi suficiente, você terá a próxima aula de exercício que a gente vai aplicar direto, tá bom? Isso aí é mais para a gente mastigar o assunto e trazer as informações que você precisa. Na próxima aula que nós vamos ter, nós vamos trabalhar esse conceito de exercício, tá bom? E assim você vai conseguir realizar todas as atividades que você tem proposta no seu livro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.